Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores aqui do nosso iFly Brasil Podcast. Eu, Binho Benvenuti, filmmaker, editor, paraquedista, skatista, taxidermista, enfim. Estou aqui para mais um episódio maravilhoso para entregar o melhor conteúdo de paraquedismo, base jump e tudo que voa, certo? Estou muito feliz porque hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro bastante, tenho uma admiração profunda. Uma pessoa que tem um know-how e uma história no paraquedismo incrível. Eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo depois de passarmos alguns minutos aqui nessa sala, nos nossos estúdios de gravação, que vai ser a sua sala, vai ser o seu carro, vai ser a sua vida. Então, tenham o prazer de receber aqui Bia Ono. Bia, se apresente aí aos nossos ouvintes e telespectadores. Oi, gente, sou a Bia Ono, Beatriz Ono, né, como preferir. Atualmente sou instrutora, faço parte da equipe de instrutores lá da Skydive True, né, costumo fazer os AFFs lá. Fui atleta dos cometas do Exército por 8 anos, onde eu me desenvolvi, né, onde eu me consagrei realmente como atleta. Depois que eu adentrei os cometas, começaram a vir os títulos. Né? Dentre os mais significativos, eu tenho um recorde mundial sequencial feminino, 117 meninas com 2 pontos. Então vamos aos títulos. Aos títulos. Beatriz Ono e seus títulos, vamos lá. Ai, meu Deus. Então, os mais significativos, esse recorde mundial sequencial feminino, 117 mulheres, 2 pontos. Uhum. A medalha de bronze das Olimpíadas Militares em 2011, né? A Flavinha levantou, eu tava lá. Vocês não estão vendo, mas a Flavinha tá do outro lado, ela levantou a mão e falou, também estava lá. Ela também estava lá, inclusive uma deu um puta suporte para a outra, assim, né? A medalha de bronze das Olimpíadas Militares, né? Muito significativa, no 4-way, na categoria feminina também. Tricampeã brasileira no 8-way, junto com o Pedro San, nosso querido e amado Pedro San. A lenda do Skydive. E outros 6 títulos brasileiros no 4-way feminino. Tá? Então, esses são os mais significativos, né? Tá. Muito desses títulos vem da carreira militar. É isso, assim. A sua subida exponencial, o teu paraquedismo cresceu exponencialmente quando você virou militar. Quando eu adentrei os cometas, com certeza, porque ali eu tive treinamento de alto nível mesmo, sem restrição, né, de salto, sem restrição de tempo de túnel. Então a gente realmente recebeu um treinamento como os times tops do mundo recebem. Então foi ali que eu realmente me desenvolvi tecnicamente a ponto de conseguir esses títulos. Legal, você que está ouvindo a gente, hoje a gente vai falar então um pouco da história. Opa, peraí, agora voltou o áudio. A gente vai ouvir um pouco da história da Bia, né? Vamos falar um pouco de recorde feminino que ela está organizando junto com a Flavinha. Assim, é um evento que vai realmente mudar a história do paraquedismo, já está mudando. Vamos falar de clínica de 4-way. E vamos falar de planos futuros. Então, começando agora aí a partir dessa sua apresentação, Bia, vamos falar, como é que você começou no Skydive? Salto duplo, tipo? Foi com salto duplo. Foi? No primeiro dia de faculdade, eu conheci um casal, um casal paraquedista. Foi uma empatia imediata, assim. Ficamos amigos de cara. Tá. E eu nem sabia que isso existia, que paraquedismo existia, que pessoas normais poderiam saltar. E eles me convidavam muito para ir saltar e eu dizia que nunca. Não, jamais, isso não é para mim, eu não tenho coragem, não vai rolar. Aquilo não estava no seu radar, assim, zero? Zero, não tinha o menor contato com isso. Sério mesmo? A conexão foi através deles. Você curtia o que na época? Você curtia praia, surf? Eu era bodyboarder. Tá explicado. E taekwondista. Tá. E fazia faculdade de educação física, né? Onde eu conheci os dois. Certo. Né? E eles, não, é a sua cara, você tem que ir. Eu falava, não é minha cara, eu não tenho, não vai rolar. E falei nunca diversas vezes. Foi onde eu aprendi a nunca dizer nunca. Né? Tá vendo?
E aí, no 4º ano de faculdade, eu decidi ir. Eu vou fazer esse tal desse salto duplo aí. Uhum. E eles me pegaram em casa, nós fomos para Piracicaba, foi no ano de 2000, na Azul do Céu, onde eu trabalho hoje, Olha, né? que legal. Que é Azul do Céu junto com a Skydive True, né? Uhum. E fiz o salto duplo com o Costinha. Nossa. E com o doido me filmando, que é o Otávio, né? Que me levou. E aí, aquele jamais foram goela abaixo, né? Jura? Porque ali eu vi que realmente eu já tinha me transformado. E logo em seguida disso já fiz o AFF, também com o Costinha e com o Beluga na época. E Nossa, aí, Bia, então você descobriu na queda livre do duplo. Tipo assim, pousou e falou, eu quero fazer. Isso, na hora. Aí eu me arrependi amargamente. Ficar 4 anos falando nunca. 4 anos falando nunca. Jamais. E aí, bom, aí você falou, você fez o curso FF com o Costinha. E com o Beluga. E com o Beluga. Com o Beluga. E na época eram os 2 grandes Beluga, nomes do FF, o Beluga, né? Hoje da Atmos, né? Isso. Da Atmos Paraquedismo. A área também lá de Piracicaba. Isso. Que opera do lado da gente. Que opera do lado ali. da Skydive True, exatamente. Beluga é também um ícone do paraquedismo. Um ícone, um nome. Muita Opa. gente conhece o Beluga, é verdade. E, nossa, e aí, beleza. Tá, você se formou a FF e ficou naquele... E agora? E agora? E aí, Você morava onde, Bia? eu morava em São Paulo, trabalhava numa multinacional. Vixe, ganhava fortunas. Nossa, rapidamente eu larguei a multinacional e mudei para Boituva. Jura, por Deus? Foi nesse nível? Foi nesse nível. Eu acabei entregando toda a minha vida no paraquedismo. Tá. E Quanto tempo depois que você fez isso, assim? Tipo, você se formou FF e daí você falou, não, vou fazer paraquedismo da minha vida. Quanto tempo? 2003 eu me formei no FF, 2007 eu já estava morando em Boituva. Nossa senhora, meu. 4 anos depois. 4 anos depois. Em 2009 eu entrei pro Exército, né? Eu tive a sorte de começar já a trabalhar ao lado do Pedro San, né? Ali eu já recebia muitas informações via osmose mesmo, só de estar ao lado dele, né? Você acaba captando muitas informações. O Pedro tem muito isso, eu até falei pra ele isso, né? Eu até pensei num curso online, Pedro San fala, porque ele é uma enciclopédia, Ele é o nosso PhD, né? Do trabalho, da formação em queda livre, né? Ele realmente domina. Hoje é ele o nome o nome, assim, o cara que detém o maior conhecimento técnico. Ao meu ver, sim. Do meu ponto de vista, com certeza. Tá. Hoje ele que é o mais atualizado, né? Ah, perfeito, perfeito. E ele domina o 4-way, o 8-way, o 16-way e assim por diante. Então eu tive muita sorte de conviver com ele, trabalhar com ele. Né? Eu creio que eu estou perto do Pedro aproximadamente 15 anos. E assim, eu sou muito grata, não só ao Exército Brasileiro, mas antes do Exército eu sou grata ao Pedro, porque quem me indicou para o Exército foi ele. Então, né, a minha história está totalmente atrelada a essa convivência com o Pedro. Né? Assim, quando você fala... isso é uma curiosidade que eu tenho, acho que acredito que os ouvintes também têm, em um âmbito geral. O Exército, ele recruta civis porque dentro do próprio Exército não tem pessoas com tamanha expertise, ou existe um concurso para civis para poder participar? Como é que é essa dinâmica, assim? As Forças Armadas, hoje, têm um projeto que é de atletas de alto rendimento, onde eles contratam esses atletas, oferecem todo tipo de apoio, e inclusive um salário de sargento, né? Todos esses atletas são transformados em sargentos, né? E realmente é um projeto de apoio ao atleta mesmo. E
que traz muita visibilidade para as Forças Armadas, obviamente, né? O intuito, Bia, desses times das Forças Armadas, e quando você fala Forças Armadas, é bom também explicar, porque tem Netunos, que é o da Marinha. Cometas, que é do Exército. Tem mais algum outro? Falcões da Força Aérea. Os Falcões da Força Aérea. Essa divisão aí, né? Essa divisão das Forças Armadas. Para você entrar e existe algum... Por exemplo, se você entrou via Pedro San, o Pedro San seria uma... Olha, você levantar o dedo, Pedro San, eu sou o Fábio Benvenuti, eu quero começar... quero fazer uma carreira profissional dentro do militarismo. Ele é uma pessoa-chave? Como é? Ele é uma das pontes, sim. Com certeza ele é questionado. Ele deve ser o primeiro cara a ser questionado, né? Tá. Mas é como indicação. Na verdade, existe um edital público onde você tem que preencher alguns quesitos lá. Tá. Né? E aí sim você aceita ou não, né? Escolhido ou não dentre... Mas é um edital público. Todos podem se candidatar. Mas, obviamente, o Pedro sempre é consultado. Né? Tá. Ele Aí a minha segunda pergunta, que eu também acho que todo mundo pensa assim, os Cometas, os Falcões e os Netunos participam também do Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre Civil, certo? Sim. Mas o foco de patrocinar esses atletas e de militarizar, tá certo essa palavra? Sim. Militarizar os civis para fazerem parte desses times é para única e exclusivamente participar de etapas e campeonatos internacionais militares? Sim. O foco são os campeonatos militares, né? Eles usam os campeonatos civis como forma de treinamento, que inclusive os campeonatos civis eles são mais desafiadores, né? Tem times fortes. Então, é uma maneira deles treinarem, competir, que é super importante, e também vivenciarem um pool que é mais complexo, inclusive. O pool do militar ele é um pouco mais resumido, entre aspas. O que você quer dizer com pool? Porque eu sou mongol do... O pool são as figuras que a gente realiza no 4-Way, né? Na verdade, o paraquedismo militar é um triatlon que compõe com o 4-Way. É um triatlon. Então tem o 4-Way, tem a precisão, que é a pilotagem de velame, que você tem que pousar naquele colchão, que tem um alvo de 2 centímetros. Tem aquele que as mulheres ficam tudo gostosa com aquelas coisas tudo apertada, né? Não, esse é o estilo, que tem um macacão de vinil, parece a mulher gato. Parece a mulher gata, as minas ficam tipo style, meu. As minas tipo, sai de lá, faz o jump e vai pra balada. Isso mesmo. É só pôr um salto, a máscara da mulher gato e... Mas, então, você estava falando, é um triatlon? Todo mundo tem que participar ou não necessariamente? Tipo assim... Os times são preparados, geralmente com 5 atletas. Tá. 4 desses atletas praticam o 4-Way com reserva. Essa 5ª atleta seria reserva. E essas mesmas... Estou falando até no âmbito feminino, mas é a mesma coisa no masculino. Essas 4 atletas competem no 4-Way, as 5 atletas competem na precisão e no estilo também. E aí tem a categoria absoluta, né? A premiação acontece de forma absoluta. As equipes que melhor pontuarem nas 3 modalidades. Então tem a premiação absoluta e tem a premiação, por exemplo, de precisão por equipe, precisão individual. Nossa! Aí o 4-Way como um todo e o estilo é individual. Porém, soma-se todos esses pontos e aí a gente tem um resultado absoluto aí de cada equipe, né? E então a premiação acontece dessa forma. O campeonato militar só existe mundial, tipo assim, tem o campeonato, sei lá, no Panamá militar. Tem isso ou não? Não, tem o campeonato nacional de cada país. Então, aqui no Brasil tem o campeonato das Forças Armadas, né? Que competem os Netunos, os Falcões e os Cometas. E aí consagra-se... Em todas as modalidades. Um dos 3 vai ser o campeão e esse time campeão que vai representar o Brasil nos mundiais militares. Quem que tá top hoje, Mel? Olha,
pela história toda, os cometas são os grandes campeões, né? Tá. Eu creio que realmente o Exército investe mais, né? O Exército tem o paraquedismo como uma preciosidade. Eles valorizam muito o paraquedista, né? Então, o Exército, a grande diferença é que o Exército realmente investe mais. Por isso, tem melhor resultado. Com certeza, gente, é treinamento. Quem tem mais treinamento ganha. É fato. E né? aí o Pedro Não é só talento, não. Não, né? claro. Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum, que é a Júlia, que recém entrou agora, né? Sim. Nosso orgulho lá da Tru. Nossa, eu tenho um carinho. Essa menina é incrível. Eu também. Ela tem uma alma muito boa. Eu adoro a Júlia. Ela é incrível. E uma coisa interessante que eu percebi nela foi justamente esse foco no objetivo, né? Ela muito disciplinada. Muito. Ela chegou, Binho, eu tô largando o meu consultório de dentista, vou abrir mão, fiz faculdade, não sei o quê, pum, caiu fora, desconectou, chegou na área, falou, Binho, ó, tô fazendo um treinamento aqui na área, tal, vou ficar um tempo aqui para entender um pouco, respirar do paraquedismo, mas assim, o meu foco já tá ali esquematizado, quero ir pro Exército, que é onde eu consigo treinar. E hoje, né? Tá lá. E já tá evoluindo, sim, assim, dia a dia. Passos largos. Nossa, então, assustadoramente. Acho que o grande lance do Exército, né, ou das Forças Armadas, é que eles têm recursos para poder colocar os seus atletas para fazer túnel de vento, para fazer saltos também. Como que é uma logística, como que é o dia a dia de um atleta militar? Bom, atualmente eu não sei exatamente, mas não deve ser muito diferente disso. Da sua época, né? Da minha época, mas a gente ficava uma semana saltando, uma semana no túnel, uma semana descansando. Caramba! Uma semana saltando, uma semana no túnel, uma semana descansando. Aí, época de campeonato, um mês treinando sem voltar para casa. Mais ou menos assim, era bem puxado. Campeonato, você diz, campeonato até o mundial, pode ser o brasileiro, pode ser o campeonato que for. Exato. Em época de campeonato a gente dava uma acelerada maior. Mas a gente tinha disponibilidade do túnel de Goiânia, né? O túnel de Goiânia é do Exército. Sim. Ou seja, era nosso. Sim. Né? Hoje, até, eu acredito que as outras forças também treinam lá e tem uma disponibilidade para as outras forças também, né? Mas era exclusivamente do Exército? É do Exército. Tá. Então, essa facilidade, né? E também, na minha época, a gente utilizava a aeronave militar, mas hoje o Exército está usando, e eu acredito que Netunos também estão usando a aeronave civil, as aeronaves da Forfan. Porque ficou comprovado que era tipo 70% menor o custo. Com certeza. Entendeu? Mas então, você chegou a fazer operação com avião militar. Até 2 anos antes de eu sair. Quais aviões? Vamos lá. A gente usou bastante o CASA. O que é o CASA? O CASA quantos é um PQDs? daqueles de rampa, né? Cargueiro, só que menor que o Hércules. Certo. Né? A gente usou muito pouco o Bandeirantes e usou bastante helicóptero para fazer precisão. Olha. O Pantera e o Esquilo. E então, na época, realmente, a gente teve muita disponibilidade da Força Aérea com isso. Foi uma sorte até. Mas hoje eles estão usando aeronaves civis da Forfan. Bia, uma pergunta, depois a gente já pode migrar para as paradas dos recordes e clínica, acho que a gente pode ir para a clínica. Pergunta que eu tenho, a pessoa ganha o equipamento quando vai para o Exército? Tipo assim, eu ganhei eu fui para o Exército, mamãe, ganhei um container, ganhei um velame, aquilo é do Exército, fica para você, como funciona? É do Exército. Eles têm um quiver bem... O Exército em si, né? As outras forças ainda acredito que estão montando isso daí, mas o Exército tem um quiver absurdo lá, de equipamentos. Tipo assim, serve para... Você quer um Javelin, tem patrocínio, tem marca específica, não? Na época que eu entrei, a gente consolidou o primeiro time feminino, né? Tá.
Então fizeram os equipamentos para o nosso tamanho e tudo mais. Que equipamento que era? Eram wings, né? E os velames Sabre. Sabre. Da PD. Todos iguais e tudo mais, que os militares têm essa questão, né, de uniforme e tudo mais. O macacão então era tudo igualzinho, bonitinho, o cabelo com coque, nada fora do padrão. Sim. Tá? E aí, última pergunta mesmo, assim. Você tem que virar militar. Eu não consigo imaginar a Bia militar. Vou te mandar uma foto pra você colocar. Nossa de farda. Senhora, Bia, imagina, bater continência, pá. Tipo, eu me enquadrei bem. Pode perguntar lá, Sério me enquadrei mesmo? super bem. Pô. Não tive dificuldade. Que legal. E uma coisa eu também queria salientar aqui, que as Forças Armadas, elas não só contratam paraquedistas, eles contratam atletas de todas as modalidades. E eu parabenizo as Forças Armadas porque eles alavancaram muitos atletas que hoje são medalhistas olímpicos. Né? Então, assim, além de eu ser muito grata, eu admiro demais esse projeto das Forças Armadas, porque realmente eu lembro de ver atletas, por exemplo, de atletismo que não tinha dinheiro para comprar um tênis. O Exército foi lá, contratou, deu todo o suporte, tudo que o atleta precisava, e o atleta chegou a ser medalhista olímpico. Então, ver uma trajetória dessa é muito emocionante e vale salientar aí, parabenizar as Forças Armadas por esse projeto, esse grande projeto aí de atletas de alto rendimento. Eles intitulam como atletas de alto rendimento. Então, para você que é paraquedista, tá afim de se transformar num paraquedista, num atleta dos cometas, Netunos, etc., procure o seu amiguinho ou procure alguém que conheça o Pedro San, vá se informar e que tenha esse como é que chama que você falou? Que tenha habilidade, que demonstre talento. Não, mas a né? pessoa tem que preencher um pré-requisito, não? Como então, aí na verdade, os chefes de equipe, eles pedem vagas, por exemplo. O chefe da equipe de paraquedismo pede lá, né, para a Comissão Desportiva Militar do Brasil, eu preciso de 2 vagas para o paraquedismo, estou precisando de 2 novas atletas. Eles aprovam ou não, certo. E aí lança-se um edital público. Eita, Binho, edital. E aí sim, dentro daquele edital tem os quesitos, você tem que preencher e depois concorrer à vaga lá. Concorrer à vaga, tá. Bia, então falamos de militarismo, falamos da sua carreira, obviamente tudo aí, todos esses grandes campeonatos, medalhas, etc. Foi tudo conquistado nesses 8 anos, né? Nesses 8 anos. Você serviu o Exército. Vamos para acho que umas coisas que mais interessa nesse podcast, que eu acho que foi um tiro super certo que você deu, que você foi na dor ali do paraquedismo, né, nacional. Eu acho que você, com a criação e desenvolvimento da clínica 4Way, você acabou administrando dores não só de atletas, não só de pessoas que estão começando no paraquedismo, mas também de um processo de mudança de pessoas que, por exemplo, participam do campeonato, né? Hoje, sei lá, 80% é tudo 30 a mais, né? Mais? Acho que 40 a mais, hein? 40 a mais, Quem tem 30 é novinho. Não tem sangue novo no 4Way, né? Esse é um dos grandes motivos. Então você foi numa dor que, assim, eu queria que você explicasse aonde você estava, o que você estava fazendo quando você teve essa brilhante ideia. Então, essa ideia, na verdade, não é só minha, é uma ideia que meio que nasceu naturalmente comigo, com o Pereira, com o Danny Boy, entre bate-papos ali e tudo mais. Mas executar a ideia mesmo veio de mim e do Pereira. Né? O Pereira é um atleta dos cometas que a gente teve a trajetória juntos desses 8 anos e a amizade se enlaçou ali muito bem, né? E nada melhor do que ele junto nessa história, que entende de 4Way como ninguém, né? Então surgiu a execução mesmo, vamos fazer, foi entre eu e o Pereira, tá?
Mas o que acontece? Nesses anos aí de vivência, né, nas áreas de salto, a gente percebe que os atletas que acabam de se formar até a categoria B, eles ficam ali meio sem saber o que fazer. E a gente está perdendo muito esses atletas. Porque ele fica lá sozinho, não conhece ninguém, ninguém quer saltar com ele. Entendeu? Ninguém quer, ninguém vai chamar ele para saltar. Vem Tadinho. Aqui, mano, quero te conhecer, vamos lá. Sobe trilha triste. Pode pôr. E a gente começou a perceber, não só o fato da gente estar perdendo uma porcentagem muito alta dos atletas que a gente forma, e também de ficar, o cara tá perdido ali, não sabe para que lado ir. E em contrapartida, a gente também não tinha o que oferecer. Né? O que adianta ficar olhando o cara perdido? Vai pegar ele pela mão? Não. A gente não tinha o que oferecer. E foi aí que surgiu essa ideia de abraçar esses novos atletas, né? Esses bebês ali que estão saindo da maternidade, né? Porque assim, me corrige se eu estiver errado. Esse é meu pensamento. O cara acaba de saltar, daí ele quer fazer desloque. Entendeu? Eu vou deslocar, fazer o frame da vida salvadora, enfim. Eu acho que o papel da clínica agora nesse novo setup aí que você está fazendo é provar e mostrar para as pessoas que tirar a primeira coisa que eu acho ridículo o preconceito de barriga, de free flyer com eu acho, é minha opinião. Uma bobagem, se você é free flyer que está ouvindo, o problema é seu, entendeu? É a minha opinião, eu respeito a sua e você vai respeitar a minha. E também se não respeitar a minha, pouco importa. A real é, eu saltei no Arizona, saltei na Noruega, saltei na Bélgica. Existe um respeito mútuo e já saltei na França. E assim, a galera da barriga fica com a galera do free fly, todo mundo bebe, fica louco, retardado. É só aqui no Brasil que tem essa questão separatista que é ridículo, eu acho ridículo. Quero deixar claro, ridículo. Separar, não, eu não gosto de barriga. É o seguinte, a minha opinião, eu acho que vocês entrando com a Clínica 4Way vai também mostrar que é do cacete o 4Way. Então, que é você trabalhar em grupo. Explica isso, Bia. Então, o 4Way transforma, né? O 4Way, o A2A, o 16A. Porque a gente desenvolve um relacionamento muito profundo com os teammates, né? A gente vai para uma queda livre juntos e a gente trabalha no olhar, né? E gera um relacionamento profundo no sentido financeiro, no sentido de agenda. Então, acaba levando a questões emocionais também, né? Então, um time, para ele ser construído, eu acho que a gente até vai criar essa matéria. Nós vamos criar essa matéria na escola de 4Way, que é Team Build. Como construir um time. Uau. Porque não basta falar, vamos lá, vamos montar um time. Não. Passou um ano, esse time já está se estranhando. Se não houver uma boa liderança ali, coordenando e explicando mais ou menos o que acontece, porque acontece com todos, né? É muito investimento, é muito dinheiro, é muito tempo. Longe, né? Você acaba deixando um fim de semana a família para ir lá. Então tem que haver um olhar para o mesmo norte. Ou para o leste ou para o oeste, mas que todos estejam olhando para o mesmo lugar. Traçar um objetivo a pequeno, médio e longo prazo, que todo mundo tenha entendimento e que todo mundo concorde com isso. Porque senão chega no meio do caminho, um quer para o leste e outro quer ir para o oeste. E o outro quer ir para o norte. E assim os times acabam, eles se degradam, né? Então a gente até pensou nessa questão de criar matéria falando sobre isso, incrível. Como construir um time sólido, como é. Assim mesmo já é muito difícil, né? Tá? Mas o intuito da escola é mostrar o nosso mundo. E por mais que a pessoa vá participar, por exemplo, da nossa teoria, mesmo que ela não goste, ela recebeu informação de qualidade. Aí é que está o pulo do gato. Entendeu? E pelo menos a gente está ofertando algo que possa conduzir essa pessoa para um caminho bacana no paraquedismo. E que seja um começo para ele de qualidade, de solidez, né? Então, ele pode até embarcar em outras aventuras depois, porém,
ele passou por isso, ele ganhou bastante informação. A clínica é aberta para adequado. Todas as categorias? Inclusive, a gente está com a clínica no iFly também, e no iFly não precisa nem ser paraquedista. Essa é a nossa ideia, a gente pegar o público que não é paraquedista também. Para fazer os campeonatos da Copa iFly aqui, por exemplo? Exato. Inclusive, como existe, né, a questão do túnel virar esporte olímpico. Vai precisar de gente, vai precisar de material. A gente tem que ter novos times, né? Eu penso, inclusive, em construir um time infantil. Não sou só eu que penso, não. Tenho certeza que o Manuel já pensou. Com certeza. O cara é muito mais avançado. Mas por que não? Eu, por mim, pegaria um time infantil agora, que lá em 2028, esse time infantil vai estar destruindo. Agora a gente já tá velho, né? Já tá experiente, meu. Não fala velho, vai. Não, mas então, se a gente for olhar no campeonato, são sempre as mesmas pessoas, tá? É difícil, assim, a gente ver um time novo. Então, o intuito é renovar a tropa. Incrível. Nós estamos ficando velhos já. Incrível. Né? E aí, quando você fala renovar a tropa, por exemplo, hoje, eu acabei de me formar paraquedista. Eu tenho 9 saltos. Eu posso ir lá e assistir a teoria. Assistir a teoria. Sim. Que é um dia de teoria. Como é a clínica? Você recebe o aluno, tem um dia de teoria. Explica aí a dinâmica. A gente recebe o aluno, aplica a teoria. A teoria, a gente conta a história do Fairway, conta como funciona, as regras. Que legal. Né, como, as figuras, as características das figuras. E lembrando que, por exemplo, esse cara que é categoria AI, o four-way ele é composto por 2 two-ways. Então, esse categoria AI, ele pode já começar a praticar o two-way voltado, né, para o four-way, entre aspas. Então, não vejo motivo nenhum desse categoria já não começar aprendendo com qualidade. Coisas que vão servir para ele, seja no four-way ou seja no paraquedismo dele. Futuro, enfim. Porque aquelas informações ali, mesmo que ele não queira fazer four-way, vão ser úteis para ele para frente. O resto da vida dele. O resto da vida. Com certeza. Então essa é a ideia, já pegar a pessoa e já botar qualidade em cima, informações sobre segurança, sobre tudo, né? E mostrar o nosso mundo. Você gostou? Fica com a gente. Não gostou? Tem informação de qualidade e sai dali com alguma coisa boa sobre o paraquedismo, né? A clínica é sábado, oi, tudo bem? Teórico, domingo, quem Saltos. pode saltar? Tem uma... Então, o pessoal AI e A, para fazer four-way você tem que ser categoria B. Pessoal AI e A gente faz os two-ways. Já aplicando as figuras básicas do four-way. Né? Porque, na verdade, são 2 two-ways fazendo essas mesmas figuras. Sim. Então, o cara já pode começar a praticar. Só que o cara que é aí tem que fazer os saltos com o instrutor AFF, né? Isso é uma regra. Tá. E a gente segue, assim, as regras da CBPq na linha. Sim, claro. Não porque é a CBPq ou não, porque a gente acredita nelas. Claro. Né? Porque traz segurança para o esporte e ponto. Isso, e ponto. E aí, com esse advento da clínica, certo? A tua intenção é formar mais paraquedistas mais seguros, correto? Com certeza. Trazer sangue novo para o four-way, eight-way, etc. Sim. Mas tem algum outro propósito da Bia de tipo olhar aquilo e falar assim, não, tem uma coisa pessoal minha que é preciso passar conhecimento, porque quando tem aquela questão, né, de você quando você tem um conhecimento pra cacete, né? Você conhece muita coisa. Você já passou por diversas experiências, viajou o mundo inteiro. Você é uma pessoa que, conversar meia hora de bar ou sentar aqui, tomar um café, a gente fica horas e você explicando coisas da sua vida. Você se sente nesse momento de, preciso compartilhar, preciso pôr pra fora todo esse conhecimento e transformar outras Bias aí? Bom, o four-way, gente, então, né, a gente fala aí de aspectos técnicos e tudo mais. O four-way, ele é muito além. Ele é muito além de técnica. Ele é muito além de uma saída de avião.
ele é muito no chão. Time bom começa no chão, tá? E realmente eu aprendi demais questões de vida como ser humano através do 4-Way. O 4-Way realmente transforma. Ou não, porque ele expele também, né? Quando a pessoa se depara no momento ali que ela precisa se transformar, ela tem que melhorar em vários aspectos, principalmente emocionais, ou ela é expelida, ou ela fica ali e se transforma. E eu vi muita gente se transformar. E eu tenho certeza que vai ser unânime. Para qualquer pessoa que você pergunte, você vai ver que o 4-Way realmente transformou essa pessoa, porque ela continuou ali e insistiu, né, em melhorar. E eu estou falando de aspectos... Então, o que eu tenho a dizer em relação, assim... o conselho, a dica da Bia aqui, que o 4-Way realmente transforma, né? E que é uma jornada incrível, assim, que desperta emoções, comportamentos. E realmente o 4-Way transformou minha vida pessoal, vamos dizer assim, né? Para melhor, com certeza. Quando você fala de jornada, né? É interessante isso, porque aquele filme Na Natureza Selvagem, que é Animal, de direção de Champagne, você já assistiu esse filme? Não assisti. É maravilhoso. Vou assistir. E ele fala, eu vou dar um spoiler do filme, mas não tem jeito que quem está ouvindo conhece a história, ou quem não conhece vai ficar sabendo agora. Ele fala que a felicidade ela só é válida quando ela é compartilhada. E então, você acredita nessa frase? Você acha que tem a ver com, tem uma conexão com o 4-Way? Você acha que isso rola? Total. É? Total. A felicidade deve ser compartilhada, né? Senão não faz sentido. Você vai ficar feliz sozinho? Sim. Tudo bem, pode até ser, mas eu não vejo assim. Né? Tem gente que pode até ser feliz sozinho na concepção, né, nas ideias dele, mas eu acredito que tem que ser compartilhado assim. E o 4-Way compartilha não só felicidade, compartilha tudo. Compartilha dramas, compartilha treta, raiva, ódio. Tudo, e isso que transforma, que é onde o time se fortalece, né? Se entende ou não. Tem a opção de não se entender. Tem a opção não. Às vezes acontece, né? Mas quando o time consegue, em conjunto, transpor, né, transcender, a coisa é incrível. Né? E eu tive a oportunidade de conseguir ter um time por um longo tempo. Pois. Isso é muito raro, né? Deixa eu te perguntar. A gente precisa voltar nos militares, mas os 8 anos foram as mesmas pessoas? Praticamente. Trocaram um pouco, mas praticamente as mesmas. Pereira, você... O Soares, a Juliana Sursim. Juliana Sé? Não, a Juliana Rodrigues, que foi medalhista comigo. A Laila Sursim, que foi medalhista comigo. E a Cássia, da Força Aérea. Né? Nós 4 tivemos, assim, a experiência transformadora do 4-Way juntas. Assim, brigamos, choramos. Da Skydive Radical, Sky Radical, qual é o nome dela? A Aninha? Não, a Aninha também. A Aninha também, a Isa. A Isa, não. A Isa, da Sky Radical, deixa eu ver. Qual é o nome dela, gente? Uma morena. A Aline? Não, perdão, não. A Aline era uma candidata, foi um engano. Trabalha na Sky Radical. A Vivi. Vivi. A Vivi foi pra Força Aérea. Não foi para os cometas, ela foi pra Força Aérea. Tá. Mas esse time que eu consegui viver essa trajetória que eu te disse aí, essa jornada, né, que é desde a construção do time até os problemas de solo, de relacionamento, que o time que tá com um problema no solo, o problema sobe pro avião. Não tem como. Lógico. É muito difícil um ser humano conseguir, né, dividir essas coisas. Então, na minha opinião, essa é a grande aula do 4-Way, né? A gente conseguir administrar tudo isso, porém, entender que tudo tem que ser resolvido no chão. Então, antes de subir, tem que estar tudo resolvido.
um dos caras que eu considero meu pai no paraquedismo, que é o Marcão, da São Paulo. Ai, o Marcão maravilhoso. Falava, o Marcão falava assim pra mim, eu tava recém-separado, daí eu comecei a fazer o curso, ele falou, não, vai pra casa, resolve essas coisas, e daqui uns meses você volta. Porque aqui não é lugar... Vem saltar com um monte de problema aqui. Porque aqui não é lugar pra resolver problema emocional. Vai resolver problema emocional, aqui é pra você fazer outro tipo de coisa. E eu levo isso muito a sério, né? Eu também. É muito legal falar sobre Forway. Então, assim, quem tiver interessado, Forway, como é que é? Escola Forway, qual que é o Instagram? A pessoa, estou ouvindo, quero saber mais sobre Forway. Ele acha você no... Escola Forway. Escola Forway. Escola 4, né? 4Way. WAY. Escola 4Way no Instagram, @Escola 4Way. Ou Bia Ono. Beatriz Ono, manda um direct. E tem o Ricardo Pereira também. E o Ricardo Pereira também vai falar. E tem a Flávia Lopes. E a Flavinha. Que já faz parte da equipe também, nossa Flavinha. Flávia Lopes também. Pode procurar a Flávia também. Manda um direct e... Enfim, você categoria AI, categoria A, categoria B. Ou sem categoria nenhuma. Sem Vem voar no túnel com a gente. Exatamente. Você que gosta. Se você que não tem categoria, venha. Você que não é paraquedista, mas curte o túnel de vento, é uma grande possibilidade de você entender a dinâmica de um Forway. Sim. E por que não praticar o Forway no túnel? Sim, maravilhoso. Não é obrigado a ser paraquedista. Não, nem viver essa experiência, né? Sim. E inclusive eu tô falando com vários amigos, vamos lá experimentar, enfim. As portas estão abertas para todas as pessoas de todas as idades. Show. Inclusive crianças. Olha lá, tá vendo? E agora vamos pro nosso terceiro e último assunto, que é o recorde, que aí... Ai. Recorde feminino. Vocês estavam num limbo ali, né? Porque nunca mais se falou de recorde. Sumiu, né? Eu não sei o que aconteceu, eu lembro que eu tava gravando Voadores Free Fly, alguém me falou, não lembro quem, Binho, eu tava gravando Voadores. Quando foi o último recorde? 2014. 2014. Eu estava gravando Voadores Free Fly e aí alguém me falou, cara, você já viu aquele hangar? Tá chovendo mulher ali. Você foi no hangar do Ulisses? Eu falei, não, vai lá. Vai lá. Tá bonito não, de ver. Eu já comecei a chegar, o barulho das vozes. É muita mulher, cara. Não, imagina quantas tinham? Umas 60 mulheres. Ouvintes, vocês conseguem imaginar um hangar com portas fechadas e 60 mulheres falando? Cara, não tinha espaço para tanta palavra naquele hangar. E olha que o hangar é gigante, cabe, sei lá, 8, 9 aviões. Eu lembro de eu ter entrado assim, eu cheguei a ver de um pouco de longe, eu tava gravando Voadores, eu só fui ver. E aí isso foi em 2014, nós estamos em 2021. Pô, 7 anos. 7 anos ficou num esquecimento. Ficou. Teve algum motivo para tal? Não. E sim medo de trabalhar tudo de novo, né? Na verdade, a equipe que organizou foi eu, a Flávia Lopes, a Ziara Bud. A Ziara. Um grande ícone, né? Imagina. Feminino do país. E a Vanessa. Nós 4 encabeçamos, né, a organização de 2014. A gente tinha acabado de voltar do recorde mundial juntas, que é esse 117 Way aí que eu mencionei no início da nossa conversa. A gente chegou desse recorde com todas as informações, com as mangueiras de oxigênio para instalar nos aviões. Como assim? Então, a gente foi pioneira em vários aspectos. Primeiro lançamento em ala de 3 aviões no Brasil. Caramba. Foi no nosso recorde. Bem na raça o negócio. 2014? 2014. Primeiro lançamento em ala. Era o início da Forfan, comecinho da Forfan. Início da Forfan. Que legal. Os pilotos meio que auto... Suficiente ali, voar em ala. Exatamente. Eles se viraram sozinhos. Nossa. Sem muito conhecimento, mas destruíram. Mandaram, eram também pilotos de mão cheia, Paulinho? né? Paulinho, Bergrin, obviamente. O Caio Flávio Puertas, excelente, grande piloto. E o Rafa. O Rafa. Rafael, né? O Rafa, que hoje está até hoje lá. Sim. O Rafa voa em ala. Exatamente. É um instrutor hoje. Pô. E depois disso que a Forfan foi lá e contratou um cara realmente para ensinar
o voo em ala, né? O lançamento em Qual ala. é o nome dele? Leandro, que ele era do Edo, Carlos Edo. Isso, lá da equipe do... O cara conhece tudo de Foi voo em ala. ele que veio para Forfã ensinar realmente aí de verdade como lançar em ala, né? Mas no nosso caso foi na raça mesmo. E os meninos conseguiram, né? E até a instalação do oxigênio, né? Foi a primeira vez no Brasil que a gente fez utilizou o oxigênio para lançamento aí. E vocês tinham patrocínio? Vocês tinham algum? Porra nenhuma. Não. A gente trouxe. Não, tinha apoio. A CBPq nos ajudou, claro, com os juízes e tudo mais. Mas só. Só, né? É isso, não tinha mais. A gente que instalou, quer dizer, o Gordinho, o marido da Ziara, que instalou o oxigênio nos aviões. A gente trouxe todas as mangueiras dos Estados Unidos nas malas, as malas não fechavam. Caramba. Foi assim, realmente uma aventura. Ninguém acreditou. Muitos falaram que a gente não ia conseguir. Muitos. Elas não vão conseguir, são loucas, imagina, né? Bom, enfim, deu certo. Tá. Deu certo. Esse recorde especificamente, diferente desse agora de 2022, que vai ser histórico, ouvintes, vai ser histórico esse recorde de 2022. Se Deus quiser. Você está fazendo um trabalho de base agora, Sim. de um ano, né? Vamos pensar. 1 ano e meio. 1 ano e meio de treinamento de base para deixar todas essas meninas assim, tipo, super, hiper preparadas para o recorde. Lá atrás, teve essa preparação ou teve também? Teve 1 ano e meio de preparo também, porque o nosso foco também são as novas atletas, né? Porque as atletas prontas, elas já estão prontas. Elas vão chegar lá no dia e vão subir no avião e vão fechar. Sim. O Maju não precisa... Não. Márcia Farcu. Márcia Farcu. Oi, dá pra você fazer um tryout? Põe a Márcia Farcu lá de Last Diver que ela vai executar o serviço dela e ainda vai ajudar a gente pra caramba no chão. Sim. Né, orientar. Então, a ideia é trazer novas atletas. Então, da mesma forma, né, que a clínica atua... Inclusive, o Forway é um trampolim para recorde, porque quem voa Forway, na minha opinião, voa qualquer coisa, entendeu? A gente não falou de quantidade... Quantas pessoas foram? 34. O nosso recorde atual brasileiro e sul-americano. 34 atletas. 34 mulheres. Mulheres. Subiram a? Subimos a 16 mil, né, Flá? Foi a 16 mil. Por isso o oxigênio. Tá. A gente pretende fazer... da mesma forma. Quem não sabe, 16 mil pés é 18 mil pés que está em Boituva, né? Que são 2 mil a mais, a nível do mar. E precisa usar oxigênio puro porque tem um problema de hipóxia, né? Da falta de oxigênio. Então, a gente costuma colocar o oxigênio a partir de 12 mil pés e já começar a oxigenar bem, né? Para não correr o risco de uma hipóxia. Para quem não conhece, obviamente, tem muito paraquedista, base jumper, enfim, que escuta a gente, mas para quem não conhece, não entende nada do que a gente está falando, existe quando a gente sobe, o avião não é pressurizado, a gente sofre um problema de hipóxia a partir de 13 mil pés, 12 mil pés, 14, 14 mil. 14 mil. Uma exposição assim, a mais de 15 minutos a 14 mil já começa a faltar oxigênio. A faltar oxigênio e aí... Depende da altura em relação ao nível do mar, né? E aí seus reflexos ficam mais lerdos, enfim. Começa a gerar algumas confusões mentais, Isso. etc. Depende de cada organismo, né? Cada um reage de uma forma. Exato. Mas é muito perigoso. Boa pergunta. Você já teve hipóxia? Não. Vocês subiram a 16 mil, bateram o recorde de 34. 34. Para o ano que vem, qual é a meta? 36, 40. Não. O gol é 40 ou o gol é 36? 40. O gol é 40. Então o objetivo é 40. Eu estou desconfiada que isso vai crescer. Eu tenho certeza, Bia. Eu tenho certeza absoluta. Crescer, né? O 40 está bem garantido, gente. Tá? A gente tem um corpo de atletas confirmadas já de 34 atletas, excelentes atletas, que se subirem agora na aeronave vão fechar. E aí a gente vai começar a incrementar esse salto com as novas atletas, né? Então, estamos fazendo esse trabalho de base, também portas abertas para desde categoria AI, da mesma forma que a clínica recebe
O recorde Eu não sabia também disso. recebe, sim. E a gente vai aplicando informação de qualidade, voltada para isso. Essas atletas também vão fazer two-way. Mas por que não fazer um two-way com informação de qualidade, com informação direcionada, né? E criar também um objetivo para essas atletas. Não fica aí se tacando do avião, jogando dinheiro fora. O desloque. Faz desloque. Então, mas que não leva a nada. A não ser que a pessoa também só queira se divertir, não vejo problema nenhum, né? Não é um recorde, mas é um... Eu acho que é um... E não é um grande evento e uma super confraternização, embora tenha todos os problemas técnicos, tenha todo um conceito gigantesco de segurança, mas é uma grande confraternização da mulher. É um grande time, né? Exato. Eu vejo os recordes como uma união de todos os times, porque eu sou competidora, né? Então, geralmente, eu estou sempre com os adversários ali. De repente, no recorde, todos os seus adversários viram, né? Tá todo mundo torcendo realmente para todo mundo e não torcendo para o outro errar, né? Sim. Então, assim, quando eu me deparo no recorde e vejo meus adversários junto comigo, é a melhor sensação que tem. É a melhor, poxa, agora a gente está torcendo um para o outro, né? Vamos lá, né? Juntos. É o momento que todo mundo está torcendo para a assertividade do colega. Então, eu acho que a vibração fica única. E, realmente, quando a gente fecha um recorde, é impagável, não dá para explicar. É só estando lá mesmo. Eu até vi o Pedro falando, eu também sigo a mesma linha de, putz, quando fecha, a gente percebe que conectou. É conexão mesmo. Então, ela é tão sensitiva, ela é tão sensorial que realmente não dá para explicar. É uma sensação, né? Que não dá para ouvir, não dá para... Você ouve que fechou, claro, mas eu tô falando que ela é muito sensorial. Então, quando você tá lá e todo mundo se conecta, a gente sabe que rolou. E aonde o túnel de vento entra nessa história? Tanto da clínica quanto do recorde. Bom, o túnel de vento é uma ferramenta, hoje, imprescindível, na minha opinião. Tá? É onde a gente consegue desenvolver realmente num ambiente mais tranquilo, né, entre aspas, um ambiente controlado, as habilidades técnicas. Então, a gente consegue disfarçar um pouquinho esse lado emocional aí, vamos dizer. Sai do avião. Drena, sair do avião, navegar, pousar, né? Então, o túnel, ele traz esse ambiente mais controlado, onde a gente consegue realmente desenvolver habilidades de voo, né? Habilidades técnicas, afinar, lapidar, apurar, e isso com mais tranquilidade. Tá? A partir do momento que o túnel entrou no Brasil, as coisas já estão mudando nitidamente. É visível a qualidade técnica dos novos atletas, que, né, estão acontecendo com mais velocidade e com mais qualidade, eu diria, né? Os atletas hoje são outros, né? Do que na nossa época. A gente tinha muito mais dificuldade para aprender. Com toda certeza. Com toda hoje, certeza. Hoje, não tem nem o que dizer. Não, hoje... O túnel de vento, você tem uma... Quando você fala de four-way, você estava em Brasília agora, né? Uhum. Você tem uma... Tipo, lição 1, lição 2, como é que é uma... A gente começa... Escalonado, assim, tipo... Muito do início mesmo, né? Uhum. Eu sou coach do Prime junto com o Pedro San. Ali já é uma galera mais avançada. Eles já chegam lá com um voo individual mais consolidado, com mais vivências e experiências no four-way. O nosso caso é o início do zero. Do zero, é onde a gente aplica conceitos, fundamentos, né? Os fundos alicerces. Então, trabalhar muito voo individual, solidez, aí aplicar em conjunto. E a gente hoje chama de BBF de four-way. Acho que fica fácil de entender. E aí são as figuras mais básicas, as figuras mais fáceis. A gente vai aplicando aos pouquinhos, as saídas mais fáceis.
E também para não gerar muita frustração, né? Tá. Se a gente chega lá com um puta salto complicado, o cara vai se frustrar e fala, nossa, sim, não quero nunca mais fazer esse negócio. Não, tem o BBF de four-way, Tá. tá? Que são com essas figuras básicas. E o início de tudo. E que seja um início onde a pessoa se sinta apta, se sinta capaz de fazer. Todo mundo é, né? Basta insistir um pouquinho, mas a ideia é essa, mostrar que é possível, mostrar que a pessoa consegue. Porque geralmente esse aluno que acabou de se formar, ele olha um time de four-way, todo equipado, macacão igual, todo mundo... Ele olha e fala, nossa, como é que chega até lá, né? Tipo... Oi? Eu nunca vou conseguir. Geralmente é o que se passa na cabeça. Um mundo muito distante, né? E não é. Pois é. Então, essa é a ideia da clínica, realmente, inclusive do recorde também. As duas coisas estão totalmente linkadas. As duas coisas, tanto o recorde quanto o four-way, a base também, muito bem trabalhada no túnel, te dá um encurtamento do ponto A ao ponto B, né? Vamos pensar assim, eu sou beginner, começo de paraquedismo, mas eu quero participar do recorde daqui 1 ano e meio. Eu vou estar muito mais preparado de sair do ponto A para o meu ponto B, que é o recorde, fazendo túnel de vento. Com certeza. Túnel de vento a qualquer momento. Seja você um aluno AFF, você, qualquer pessoa, o túnel ele vai desenvolver no seu nível ali. Mas eu faço manutenção do meu voo toda hora no túnel individual, sempre que eu posso. Eu nunca paro de desenvolver, porque o meu voo individual não está do jeito que eu queria. Por isso que eu falo, por isso que eu bato na tecla que o membership é importante, porque você tem é igual no paraquedismo, né? Sim. Você tendo frequência, a memória muscular, você vai adquirindo a sua body position, já vai fazendo os cliques, né? Exato, você vai automatizando aí, né? Automatiza uma coisa, recebe nova informação, automatiza e assim por diante. Entendi. É óbvio que não substitui uma saída de avião, uma navegação, mas realmente alavanca os aspectos aerodinâmicos, de voo, técnicas, enfim. Imprescindível. Porque você está ali com um referencial muito grande, que você tem as duplas, tem o vídeo do túnel, e você consegue... Eu estava editando agora o Call Pie Fly. É impressionante, porque eu fechei o plano em uma das cenas, e você consegue ver exatamente a body position, o cara selando um pouquinho antes para trazer, o outro só deixa ser levado, o é o que faz a alavanca. Ajustes finos, ajustes... Muito, né? Mas é muito. Ali fica nítido, né? Muito nítido. No plano fechado dá para perceber. E esse voo que é o que interessa para um recorde, um voo que interessa para um four-way. Individual, Exato. E o túnel, ele força você a usar a técnica. Não tem outro jeito. Porque dali você dá uma disfarçada, né? O túnel você tem que... O túnel, ele obriga você a voar corretamente. Então, gente, venham pro túnel, seja você um paraquedista ou não. É uma experiência única, um esporte, uma atividade física animal. Eu aconselho para qualquer ser humano de qualquer idade. Venha experimentar, que o negócio é bom demais. Bom, eu sou completamente viciada, talvez eu seja muito suspeita. Sim. Pergunta para outro. Pergunta para outra pessoa. Então é isso. Alguma coisa a acrescentar? Não. Portas abertas. Portas abertas. Então todos. Vamos lá para suas mídias. Vamos só recapitular. Mídias sociais do Recorde. Recorde Feminino 2022. @Recorde Feminino 2022. Isso. Clínica. Aí tem o nosso site, né? Você vai acessar. E Escola Four-Way no Insta. @Escola 4Way no Instagram. Podem entrar em contato comigo diretamente. Também sou super acessível. Entrar em contato com a Flavinha. Que a gente vai atender, a gente vai receber da melhor forma possível aí. Show com certeza. De bola. Todas as categorias. Todas as categorias. E aqui no túnel, quem não é paraquedista também, por favor, vem experimentar e vamos fazer four-way.
E aí, na teoria, a gente explica tudinho para vocês e o quanto é bom esse negócio, né? Não consigo parar de fazer. Beleza, então, meus caros ouvintes, as plataformas Deezer, Spotify, Apple Podcast, enfim, a gente está dominando a rede, já falei para vocês. Vai dominar o mundo. Não esquece aí de colocar, de clicar aí no sino, de se inscrever no canal, para você ter a cada 15 dias sempre um convidado bacana pra caramba, falando de paraquedismo, falando de túnel de vento, falando da vida, enfim. Sugestões, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu vou ficar extremamente agradecido. E por hoje é só, eu agradeço a atenção de todos. Eu e Bia agora vamos tomar uma cerveja. Beleza? Melhor parte. Melhor parte de ganhar um campeonato, melhor parte depois de uma dessa é a cerveja, gente. Obrigado. Obrigada, querido. Valeu, Bia. Também tenho admiração profunda pelo seu trabalho. Obrigado, valeu, Zaço. Disso. Beijo pra vocês, fui, valeu. Beijo.